Nunca estamos sozinhos. A espiritualidade amiga nos acompanha, amparando e inspirando nossos passos com amor e dedicação. Amigo presente. Diárias de crescimento, renovação e transformação interior. Aprendiz. Depois de andar e andar procurando
nossos pensamentos elevados em prece, que o amor de Jesus permaneça em nossos corações, que este encontro seja de luz, paz e aprendizado para todos. Muito obrigado. Súplica a Jesus. A gente agradece essa oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui com vocês, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Ninguém é profissional, só eu que sou, tá? Só eu que sou, mas fazem por amor. E eu estou em tempo ainda, tá? Espera aí. Eu vou falar aqui abertamente para vocês. Eu cresci numa família evangélica protestante toda a minha vida. Só que a primeira vez que eu pisei em um centro espírita foi para dar aula para eles, o ano passado, não, 2024. E eu confesso que eu nunca senti um amor tão grande. Sinto muito, mas os evangélicos estão perdendo muito para somos bons, nós somos ótimos. Então, a gente agradece mais uma vez o carinho, tá?
Queridos, nós teremos um intervalo e no intervalo nós vamos acomodar um pouco mais e melhor as cadeiras. Temos aqui um certo espaço. No intervalo nós faremos isto, tá? Peço compreensão, e isto não é um problema. Problema seria se esta casa, nesta hora, estivesse vazia. Dentre outros benfeitores espirituais, nosso venerando amigo Eurípides Barçanufo aqui se encontra, e ele pede que comecemos a parte doutrinária, porque o evento já começou tocantemente com o grupo musical de Panorama. Ele nos pede uma reverência ao Brasil. Brasil, naquela expressão, título de um livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Estarmos reencarnados no Brasil não é um privilégio, posto que, para o amor de Deus, não há privilégio, mas, sem dúvida, é uma honra estarmos reencarnados no Brasil, contemporâneos de Francisco Cândido Xavier, matriculados na escola espírita cristã, portanto, com amplas possibilidades, com ampla liberdade de estudarmos, trabalharmos no bem, enquanto irmãos nossos de países extremistas não têm a bênção de acessar a Bíblia e são presos e mortos pelo crime de amarem a Jesus. Então, Eurípides nos pede que reverenciemos esta oportunidade reencarnatória, agradecendo ao Senhor das nossas vidas a bênção de estarmos no Brasil. Aproveitemos o ensejo, porque dentro da dinâmica da vida não sabemos onde, quando e como reencarnaremos nos séculos por vindouros. Gratidão, pois, ao Brasil pelo ensejo que nos oferece. Glória a Deus nas alturas e paz para todos nós que somos filhos dele. Glória a Deus nas alturas e paz para todos nós que somos filhos dele. Antes do Mestre, os gladiadores ingressavam na arena e saudavam a César assim: Ave César, os que morrerão
te saúdam. O Cristo veio e os cristãos primitivos adaptaram e construíram esta saudação, que nós repetiremos em instantes. Ave Cristo, os que vão viver a vida eterna, te homenageiam e saúdam. Em outras traduções, consta: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Vou dizendo, e você, alto e bom som, repetirá comigo esta prece. Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Agora nós vamos conversar com Jesus. Assim como direi, você vai dizer, será também, pode ser mais suavemente. Você vai dizer o seu nome quando chegar o momento. Eu direi: Oi, Jesus, eu sou o Isaías. E aí eu direi o que vem a seguir, tá bem? Então todos nós: Oi, Jesus, eu sou. Louvo-te e agradeço-te por agora, por hoje, por sempre, por tudo. Assim seja. Amados, Rosana Ormundo, de Rio Claro e região. Eu a conheço como trabalhadora do Cristo, como lidadora do Cristo, e conheço-a na intimidade. Uma alma linda, genuinamente cristã. Será com ela as nossas primeiras reflexões. Ao longo dos anos, pretendemos trazer fragmentos da insuperável mensagem, por nome o Sermão da Montanha, que começa assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, pôs-se a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o tema deste encontro, na sequência: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos ouvi-la com os ouvidos do coração e da alma. Bom dia a todos. Bom dia à espiritualidade amiga que aqui está conosco. Que possamos sentir o amor e a presença de Jesus em nossos corações. Quando Jesus pronunciou: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Toda a multidão que o ouvia foi tocada, porque entre os doentes, desesperados, famintos, pobres, criminosos, ricos, entre alguns doutores da lei que ali pudessem estar, todos sabiam e sabem o que é chorar. Ao pronunciar, Jesus toca diretamente ao coração de todos, porque quem passa pela terra sem chorar? Jesus diz: eu sei que choram. E como no versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, Jesus traz 2 momentos nesta frase tão curta. Bem-aventurados, felizes os que choram. Primeira parte do ensinamento. Pois serão consolados. Segunda parte. Hoje, buscaremos trazer para a nossa vida este versículo, porque aqui estamos reunidos e quem de nós não chora na vida? Versículo atual e que nos acompanha séculos depois da vinda do Cristo e nos acompanhará em muito. Então pensemos, bem-aventurados os que choram. A primeira parte só nos diz isso. E pensemos, existe o choro da alegria, o choro do reencontro, o choro da saudade, o choro da tarefa cumprida, o choro na oração. Então, nós não podemos olhar para o momento das lágrimas somente com tristeza, porque também choramos de alegria. Mas o Espírito Emmanuel vai nos trazer algumas lições importantíssimas no estudo desta bem-aventurança. E iniciamos com o livro Reconforto, capítulo 17, em que Emmanuel dá o título No Estudo da Aflição. E ele vai dizer, mas existe o choro do desespero, o choro da revolta, o choro da mágoa, o choro sem proveito. E me tocou tanto ler uma dessas citações, porque ele coloca, existe o choro sem proveito. Existe o choro da raiva, o choro da inveja, o choro da reclamação e da queixa.
E Emmanuel vai continuar dizendo: os bem-aventurados do Evangelho são os que, diante da aflição, não provocam novas aflições. A lição que ele nos traz é: diante do choro, qual sentimento está despertando dentro de nós? Porque há o perigo de, embora dolorido, este meu choro possa estar provocando novas aflições. Porque ele diz: os bem-aventurados são aqueles que, diante da aflição, do choro, acatam os desígnios de Deus. Estamos na primeira parte do versículo. Então, eu vou repetir para sempre ficar marcado, e convido a cada um de nós para fazer uma visita íntima diante dos momentos em que o choro acontece em nossas vidas. Por que eu tenho chorado? Este choro tem feito parte de quais sentimentos na minha caminhada? Porque Emmanuel, complementando, e eu admiro como ele tem essa capacidade de oferecer lição a respeito do mesmo assunto em obras diferentes, sem ser repetitivo. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, capítulo 27, Aflição e Atualidade, ele vai destacar exatamente a primeira parte deste versículo. Bem-aventurados os que choram. E ele vai trazer para nós uma importante reflexão. Ele vai dizer que, diante do choro, das dores, das dificuldades, porque podemos chorar de alegria, mas também podemos chorar diante das nossas dificuldades, ele vai dizer: tem choro construindo tranquilidade. E tem tranquilidade construindo aflição e choro. Então vamos entender, e por favor, que fique para cada um de nós. Tem aflição, tem choro, construindo tranquilidade. E tem tranquilidade construindo aflição e choro. E ele vai trazer para nós que, quando estamos próximos de mergulhar mais uma vez na vestimenta carnal, pedimos, prestemos atenção no verbo, pedimos a aflição, pedimos as dificuldades, pedimos os desafios. E é interessante porque Allan Kardec, e outra coisa que me toca, embora a minha compreensão ainda muito estreita, como o Espírito Emmanuel é fiel às obras de Kardec. Porque na questão 266, Kardec vai perguntar o que nós falamos muitas vezes na nossa caminhada. Não seria mais natural pedir as dificuldades ou as situações menos penosas, as provas, desculpe, menos penosas? Não seria mais fácil no mundo espiritual pedir as situações mais fáceis? Como o aluno que diz para o professor: repete o mesmo conteúdo, não traz matéria nova? E os espíritos vão responder a Kardec:
para vós, sim, quando estamos de novo mergulhados na vestimenta carnal. Para nós, ou para o espírito, não. Porque o espírito, no mundo espiritual, a ilusão desaparece. Então, Emmanuel vai dizer que nessa preparação para mergulhar mais uma vez na vestimenta carnal, pedimos essas dificuldades. Mas, quando aqui de novo, caminhando, passando por situações e caminhos já conhecidos por nós, buscamos nos distanciar destas dificuldades e buscar a chamada tranquilidade. E assim, buscando caminhos para se afastar das provas, das situações necessárias no lar, na profissão, na tarefa do Evangelho, no convívio social, nos afastando destes compromissos que, num primeiro momento, geram lágrimas, mas que estas lágrimas estão construindo a tranquilidade segura para o espírito. Porque, por mais que uma encarnação seja longa na Terra, ela é finita. E o espírito reentra no mundo espiritual. Talvez não levando a tranquilidade aparente da caminhada na Terra. Por isso, Emmanuel nos convida a avaliarmos em nós se estou buscando me afastar das lágrimas que hoje são o que fertiliza a minha terra para que eu possa me tornar um pobre de espírito. Porque só chora aproveitando as lágrimas quem começou a entender a bem-aventurança. Porque quem começa a entender a bem-aventurança busca tirar o que é revolta e abrir espaço, como ele coloca no capítulo 17 do livro Reconforto, espaço para acatar os desígnios de Deus. Busquemos a tranquilidade do espírito, que nem sempre é a tranquilidade da vida material. Mas, para que Emmanuel possa realmente estar colaborando conosco e com o ensinamento do versículo em questão, é preciso ir às obras de Kardec. Então, a nossa visita agora é ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 18, bem e mal sofrer. Para que possamos entender a segunda parte da recomendação, do ensino, do cântico de Jesus. Bem-aventurados os que choram. Todos nós, Jesus está dizendo, eu te compreendo, compreendo as tuas lágrimas, não tenha vergonha de chorar diante de mim. Mas ele complementa, feliz daquele que sabe chorar, pois será consolado. E é exatamente o que o Espírito Lacordaire vai trazer para nós neste item. Porque ele diz que, e em algumas traduções, gente, onde está bem-aventurados os que choram, nós também encontramos bem-aventurados os aflitos, em algumas traduções. E ele vai trazer para nós que, na terra, todos choram. Exatamente o que Jesus nos trouxe. Todos choram. Seja aquele que está num palácio,
seja aquele que está sobre a palha. E uma das ingenuidades nossa, ou uma ilusão, é acreditar que quem está no palácio não chora. Em Rio Claro, a cidade onde moro, e deve ter sido a mesma pessoa, acredito, não sei se tem em outras cidades, foi pichado em vários muros: a paz é coisa de rico. E nos iludimos porque acreditamos que quem está em uma situação mais confortável materialmente do que a nossa, não chora. Conforto e bem-estar material não significa necessariamente felicidade para o espírito. Então, ele diz que todos choram. Mas isso também não quer dizer que todos que choram são os bem-aventurados. Está lá no texto para nós. Porque ele vai colocar que aquele que diante do choro traz consigo a revolta e não utiliza o recurso da prece, não está dentro dos bem-aventurados, os felizes, porque podem e devem, na maioria das vezes nós devemos permitir que as lágrimas venham. Mas é interessante porque Lacordaire vai fazer para nós uma amarração, que depois convido a todos para lerem o texto, porque ele faz um exemplo da luta, e é interessante porque ele traz a batalha e diz para nós, lembra do texto de Emmanuel? Quando estamos nos preparando para mergulhar na vestimenta carnal, estamos nos preparando para a luta de vencermos as nossas más tendências, mas a luta também de crescermos para Deus. E Lacordaire vai colocar para nós que, quando a lágrima chegar diante de uma dor, ele diz, e você conseguir vencer o ímpeto da impaciência, da cólera, do desespero, ele diz, fale de você, para você mesmo. Eu fui mais forte. Porque diante da dor, da lágrima, do choro, da reclamação, normalmente nós nos colocamos como muito fracos. E ele diz, diga para você mesmo, eu fui o mais forte. E ele encerra este item dizendo, porque bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que não têm vergonha de mostrar ainda as suas dificuldades, bem-aventurados os que se reconhecem pequenos, bem-aventurados em nós que nos vemos como ovelhas, pedindo, bom pastor, me carrega no colo. Ele diz, então, diante destes momentos, se conseguirmos ter fé, firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus, teremos no mundo espiritual em cêntuplo a alegria que não tivemos na terra. Quando Jesus disse, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Te digo, Du, se está sabendo chorar com o Evangelho, se está sabendo chorar como uma ovelha que ainda não sabe o caminho, mas confia no seu bom pastor, se a fé não lhe falta, se o entendimento que as leis de Deus são sempre para o nosso bem e jamais para o nosso mal,
esse choro que dói, sabendo chorar, a alegria será 100 vezes maior no mundo espiritual. Eu não consigo calcular. E sempre busco algum momento de muita dor. E penso, é muito pequeno. Porque se eu souber passar, serei consolada pelo bom pastor. Jesus está repetindo todos os dias para nós. Saiba chorar. Aproveite as suas lágrimas. Aproveite as lições que te oferto. Chore praticando a caridade. Chore cuidando de um enfermo. Chore vendo o crescimento de um filho. Chore diante dos momentos em que não sabe para que direção seguir. Porque eu, o Cristo de Deus, te aguardo de braços abertos para secar cada lágrima e te dizer: muito bem, meu filho, teve dores na terra, chorou na terra, mas jamais desconfiou de minha presença em vossa vida. Lembremos, o consolo está no futuro. Eu posso passar uma encarnação sem encontrar o consolo daquele choro que muitas vezes eu não entendo, mas ele disse: o consolo chegará se soubermos chorar. Não deixemos de chorar, porque as lágrimas fertilizam a nossa caminhada e nos mostram o quanto somos carentes do nosso Pai. Mas cuidado com o choro sem proveito, que pode, embora a dor que já estou vivendo, estar aumentando as minhas dores futuras. Jesus sabe o que cada um de nós precisa. Confiar no Cristo é, em verdade, para cada um de nós, confiar em Deus, porque Ele é o enviado do Pai para secar as nossas lágrimas. Que Jesus nos envolva no seu amor e na sua santa paz. Muito obrigada pela atenção. Vocês observarão que para este nosso encontro optamos por tempo menor nas exposições, com um número maior de expositores, trazendo-nos ângulos variados em torno dos temas. Jamais diremos tudo a respeito de qualquer tema, porque o Evangelho é infinito e inesgotável, mas estas doses são suficientes para que iniciemos o trabalho de melhoria íntima, de pacificação interior. Agora, na sequência, o nosso
hoje residente em Andradina, onde, além dos labores profissionais, é um dos trabalhadores do Centro Espírita Fé e Caridade e também um lidador em toda a região, amado, admirado, respeitado. Conheço-o há 42 anos, nesta encarnação. O tema, a razão da dor. E não há doutrina que se compare à doutrina espírita quando se trata de explicar no singular a razão da dor ou as razões das dores. Vamos ouvi-lo com os ouvidos do coração. Prezados amigos, prezadas amigas, prezados irmãos, prezadas irmãs, um bom dia a todos. Que Deus, que Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, nos envolva na sua doce e suave paz, na sua serenidade, que estejamos abertos, receptivos, deixando que a espiritualidade que se faz presente nos envolvam. São enviados do Mestre, preparados para nos ampararem, para direcionarem os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, e que esses pensamentos, esses raciocínios estejam o mais concatenados possíveis com os pensamentos do Mestre. Para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui, porque eu peço desculpas, mas eu retorno na década de 80, mais especificamente 84, quando eu reencarnei, e já reencarnei num berço espírita, com os meus pais já estando convertidos na doutrina, e poucos anos depois fundam esta instituição, que desde então meu convívio foi diário aqui nesta casa, tendo sempre o alicerce do Evangelho, me ensinando na teoria e na prática. Isso é uma riqueza que eu agradeço a Deus sempre, por ter tido esta oportunidade, de poder nascer num berço espírita, que traz na essência o Evangelho do Cristo, mas, acima de tudo, referências para a minha vida como exemplos. E essa casa, junto com meus pais, sempre foram referências. E chegar aqui e rever corações queridos da época, tia do Virges, tia Iracema, para mim é uma alegria imensa. E hoje vamos tratar de um assunto que certamente está presente na vida de todos nós. A dor. A dor que ela faz parte do mundo em que vivemos, que é o mundo de provas e expiações. Ainda há o predomínio do mal. E vivemos num mundo material, e a matéria, tudo passa, tudo se renova. E viver com essa impermanência é um desafio para nós ainda tão presos, tão apegados, tão vinculados
à matéria. E esse vínculo, esse estreitamento de relação que temos com a matéria, faz com que as dores estejam presentes diariamente em nossas vidas. Como já foi dito, não nos iludamos. Da choupana às mansões, as dores se fazem presentes. As dores se fazem presentes. E hoje, para inspirar o nosso singelo bate-papo, a nossa singela abordagem, foi-nos sugerido o livro Jesus no Lar. Para quem ainda não teve a oportunidade de acessá-lo, fica o convite. Um livro de Neio Lúcio, através do benfeitor, obrigado, tia do Virges. Um livro do benfeitor Neio Lúcio, através do benfeitor Chico Xavier, onde em 50 capítulos eles nos trazem os bastidores da vida do Cristo, os bastidores do Evangelho, o convívio do Cristo com os seus amigos, com os seus discípulos, com os seus seguidores. E hoje nós usaremos como referência o capítulo 31, justamente como na programação, intitulado A Razão da Dor. E vamos mesclar trechos de leitura e de comentários, tá? Então, já iniciamos da seguinte maneira. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar o mestre. Por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? E aqui Raquel, de certa maneira, ela representa todos nós. Servidora que era, estava questionando o mestre, certamente com questionamentos que nós também já fizemos a ele, que nós já fizemos a Deus. Ora, não somos filhos de Deus? Deus não é o nosso Pai, soberanamente justo e bom? Mas por que, se esse Pai é tão amoroso, tão misericordioso, Ele me faz passar por isso, por essas dores, por essas aflições, por essas angústias? E esses foram questionamentos da nossa querida Raquel. E aí Jesus, com a sua pedagogia incomparável, trouxe para nós um parágrafo que talvez seja o de maior importância dentro do capítulo. Jesus fitou a todos ali presentes e disse assim: a razão da dor humana procede da proteção divina. E aqui já há uma quebra de paradigma. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Olha que parágrafo profundo, belíssimo, onde um mestre reforça que a dor não é um castigo, que muitas vezes nós pensamos. E aquela época, que ainda não tinham a luz da doutrina, estavam ali conhecendo os ensinamentos do mestre naqueles momentos, naquele período, é uma quebra de paradigma.
Pois muitos ainda pensam, muitos de nós ainda pensamos, que as nossas dores é a ira de Deus, é um castigo. Deus está me castigando. E, na verdade, Jesus aqui já nos ensina que a razão da dor é a proteção de Deus, é a proteção divina. E o sofrimento é como se fosse um aguilhão, ou seja, um puxão de orelha. Um puxão de orelha do Pai, que é misericordioso, para com os seus filhos, para que possamos retomar o caminho daquilo que viemos efetivamente cumprir aqui na terra. E na sequência, Jesus nos traz que o poder favorece o abuso, a demasia de conforto traz o relaxamento, e já começa uma história, que não vou ler, vou resumi-la. Traz a história de um homem, para conectar com os ensinamentos, para ilustrar melhor. Traz a história de um homem que desde o seu nascimento, e esse homem retrata muito bem cada um de nós, que esse homem, logo após o seu nascimento, recebeu a companhia de um anjo. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, E esse anjo cuidou desse homem por toda a vida. Estava ali sempre ao seu lado, amparando-o, direcionando-o, sustentando-o nas adversidades, nas dores, direcionando para as conquistas necessárias, a manutenção aqui na terra, no mundo material. O que aconteceu com esse homem? O que acontece com muitos de nós? Esse homem se acostumou, estava com saúde, tinha as coisas para satisfazer os prazeres materiais, os gozos necessários do mundo. E esse homem acabou caindo no esquecimento. No esquecimento do quê? De Deus, das leis divinas, das obrigações reencarnatórias. Isso fez com que o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade ficassem exacerbados, passando pelos outros, passando acima dos outros para se destacar diante da sociedade, se tornando indiferente às dores do próximo. Muito, muito parecido com o que acontece com a gente. Foi então que um emissário superior ao seu anjo veio e deu o comando que as dores pequeninas que ele tinha por proteção do seu anjo se tornassem em aflições, se tornassem dificuldades mais acerbas. Foi então que esse homem começou a enfrentar muitos desafios, muitas aflições, muitas dores, muitas dificuldades. E Jesus nos traz assim, rolando mentalmente de aflição em aflição. O homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se, então, precioso colaborador do Pai na criação. Então, o homem que teve de tudo, que tinha de tudo, ele precisou das dores, das dificuldades, para amealhar valores que são imperecíveis para o Espírito eterno: paciência, humildade, amor e paz, fazendo a partir daí, fazendo-se colaborador do Pai na criação divina.
é aquele jargão popular. Se não é no amor, é na dor. Mas que vai, vai. De um jeito ou de outro, vai. E nós temos, sempre comentamos isso nos nossos estudos no Cefec, nós temos a alegria de termos acesso a histórias, aos ensinamentos como esses, que trazem maior lucidez para o nosso espírito. Então, que não nos falte coragem, bom ânimo para absorvermos, refletirmos e colocarmos em prática o máximo possível daquilo que estudamos, daquilo que aprendemos. E aqui o Cristo nos trouxe como primeiro valor adquirido pelo homem a paciência. E se nós voltarmos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, o tópico a paciência, item 7, começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais por sofrerdes. Alegremo-nos quando sofrermos. E essa é uma das funções, das religiões. E no nosso caso, uma das funções da doutrina espírita, que é nos dar recursos para que saibamos enfrentar, e mais do que isso, superar as nossas dores, que possamos fazer das nossas dores degraus de ascensão, de crescimento espiritual. Que as nossas dores sejam uma espécie de adubo para nós, para que possa fazer germinar em nós, para que possa fazer florescer e, acima de tudo, frutificar bons frutos para nós e para todos que estão à nossa volta. Porque não nos iludemos, Deus conta com cada um de nós para a construção do seu reino aqui na terra. E o seu reino aqui na terra é um reino de dores ainda, de dificuldades, com o predomínio do mal. Mas ele conta com os braços humanos para que o amor prevaleça e supere tudo isso. Então, que a partir de hoje estejamos nós mais preparados e usemos as nossas dores como trampolim de ascensão, de crescimento espiritual. E, já caminhando aqui para o terço final da nossa singela abordagem, trago para nós um capítulo muito especial do livro que se chama Para Ser Feliz, de Irmão José, através do Bacelli, de Carlos Bacelli. É um livro de mensagens relativamente curtas e vamos aqui agora no capítulo 50. E confesso que quando li pela primeira vez, achei o título um tanto quanto interessante, intrigante, porque o capítulo se chama Despertador. Né? Quando vem despertador, já imaginamos aquele que nos acorda todo dia pela manhã, né? E começa assim a mensagem: sem sofrer alguma espécie de dor, o espírito não acorda com facilidade. Às vezes, para que ele desperte de profunda sonolência, necessita de se submeter a algum trauma. E então, com a intenção de auxiliá-lo, a lei divina consente que algo lhe aconteça. Um grande desapontamento, um grave acidente, uma desilusão, um prejuízo econômico devulto, o desenlace de um ente querido, o despertar do espírito que resiste ao próprio despertar, sem o concurso de algum fenômeno externo, demoraria muito a ocorrer.
Imaginemos nós, se não fossem as bênçãos das dores. Nós viveríamos como o homem da história que Jesus relatou e que trouxemos aqui. Viveríamos indiferentes à vida. É por essa causa que, na vida de todos os espíritos em evolução, principalmente dos retardatários, isso é importante, a lei providencia periodicamente certos abalos que façam com que eles se sintam constrangidos a pensar de maneira diferente. Nem sempre a dor é motivada pelo cumprimento de um karma que alguém possa ter adquirido em existência pregressas. Na maioria das vezes, na vida de muita gente, ela comparece com a simples função de um despertador. Então, meus amigos, minhas amigas, que estejamos atentos, vigilantes aos comandos do mais alto, que vem a nós todos os instantes, em uma mensagem, em uma leitura despretensiosa, em uma rede social, em um vídeo do YouTube, na leitura de um livro, na leitura de um simples parágrafo. Deus sempre nos envia a sua mensagem, a sua orientação. Estejamos atentos a essas mensagens, a esses comandos. Porque quanto mais dóceis formos, a tendência é que esse despertar seja para nós mais natural, mais tranquilo. Jesus, assim como foi dito na abertura, não foi um privilegiado. Ele não é um privilegiado. Ele foi criado como nós, simples e ignorantes. Mas nós somos, como aqui na leitura do irmão José, do trecho, somos os retardatários. Somos os retardatários. Então, que estejamos atentos e vigilantes para aprendermos no amor, servindo o caminho do Mestre. E para finalizarmos, me recordo um trecho que me marcou profundamente durante a leitura do livro Paulo e Estevão, mais especificamente no capítulo 7, da segunda parte, quando o apóstolo Paulo trava uma conversa, um diálogo amoroso com João, o evangelista. E Paulo trazia a João relatos das suas dores, das suas dificuldades. Por onde ele passava, saía com marcas do sacrifício e das dores. E João, sentindo a sinceridade e a humildade daquele agora convertido, diz assim, mais ou menos assim: és feliz, Paulo, porque já entendeste as vontades do Senhor para ti. Regozijemo-nos com as dores. Se o Cristo partiu como partiu, se o Cristo partiu da terra em dores tão profundas, nós não temos o direito, seguidores dele que somos, de sairmos daqui sem cicatrizes. Então, que Jesus, na conhecida questão 625 de O Livro dos Espíritos, seja para nós, verdadeiramente, o nosso modelo e o nosso guia, a nossa referência, na nossa jornada, no nosso enfrentamento. Então, uma vez mais, muito obrigado a todos pela oportunidade
E peço desculpas pela singeleza da abordagem. Obrigado, pessoal. E assim vamos tecendo a nossa colcha de retalhos com os fragmentos que os companheiros vão trazendo. Agora, um momento tão belo quanto, tão significativo quanto, como já dito e sabido, todos sofremos. Todos sofremos, sem exceção. E agora nós vamos evocar retalhos de uma história impressionante. Eu tive a honra, a bênção de ter sido seu amigo íntimo, seu confidente em algumas oportunidades. Sofreu muito, intensamente, uma das histórias mais incríveis do movimento espírita. Nós vamos nos emocionar e nos inspirar com o exemplo de nosso gigante deitado, que na verdade nunca esteve deitado. Nós vamos ouvir algumas coisas, não dá para dizer tudo, sobre Jerônimo Mendonça, que aqui está. E para nos enriquecer, a nossa querida irmã Ana Cecília Frias Maganha. Nossa companheira de Pirassununga, região, vinculada ao Centro Espírita Missionário da Luz, é também admirada, respeitada e requisitada em toda a região. E é ela que tem a sagrada incumbência de nos trazer retalhos desta grande vida, nosso Jerônimo Mendonça. Hoje, o pássaro livre. Vamos ouvi-la. Bom dia. É uma alegria estar aqui. Com muita gratidão pelo convite, pela confiança, pelo compromisso de falar desse espírito que aqui esteve, trazendo para nós um exemplo de superação, talvez o maior exemplo de superação que mais próximos de nós.
Muita gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade aqui presente, pedindo o auxílio e a inspiração para a tarefa dessa hora. Maria Gertrudes Coelho, ela tem um livro chamado Jerônimo, Sua Vida e Sua Obra. Maria Gertrudes foi amiga de Jerônimo, foi o que ela não conviveu, ela pesquisou com quem conviveu, ela diz isso na apresentação da sua obra, do seu livro. E na primeira página, não na primeira página, mas na apresentação do livro, ela coloca assim, que o propósito dela, ela coloca, o meu propósito é mostrar que Jerônimo Mendonça não é um santo. Porque muitas vezes a gente olha uma vida de superação, de trabalho pelo Evangelho, vencendo ali as suas próprias dificuldades, e fala, nossa, essa pessoa é um santo. Não, ele é uma pessoa que se esforça, né? E ela diz, mostrar que Jerônimo Mendonça não é um santo, que muitos querem transformá-lo. Foi um homem com defeitos e qualidades, buscando o ideal da perfeição cristã, o amor de Deus e o amor ao próximo. Então, Jerônimo Mendonça, esse gigante, que é um exemplo para nós, ele foi ali um homem que já tinha uma consciência da necessidade da transformação, do porquê das suas dores, do porquê do seu sofrimento, e usou isso em benefício da sua transformação. Ela traz nesta obra que Jerônimo, desde criança, ele já tinha algumas dificuldades de saúde. Eu confesso que, para mim, isso foi surpresa, porque eu sempre ouvi as histórias de Jerônimo, e algum livro que eu já tinha lido, que as suas dificuldades começaram ali na adolescência, 16, 17 anos. Ela traz nessa obra que Jerônimo, desde pequeno, ele já tinha algumas dificuldades, outras de saúde, mas as dificuldades já de articulações e de dores já relativas à sua doença iniciaram entre 4 e 5 anos. Ele era de uma família numerosa, né? Ele tinha mais 8 irmãos, nascido em Ituiutaba, em 1º de novembro de 39. Uma família pobre de recursos materiais. Então, a vida deles era muito difícil nessa questão. Todos tinham ali que colaborar. Então, ele já, criança, iniciou ali com suas dores nas articulações, com as suas dificuldades, mas isso não o limitou. Ele era uma criança feliz, ativa, peralta, como retrata o livro, fazia muita arte. Por volta dos 9 anos de idade, Jerônimo começou a ter ali as suas dores, as suas dificuldades intensificadas. A mãe, com toda aquela dificuldade material que eles tinham, ela fazia as coisas caseiras, chás, simpatias que ensinavam, e ela ia fazendo para aliviar as suas dores. Mas, claro, não era um tratamento para a doença. E também, qual era o tratamento para a doença, se a doença era uma necessidade do espírito, né? Então, ela fazia o que podia dentro das condições que tinha. Apesar das limitações que ele já tinha desde muito novo, ele tinha consciência, ele via as dificuldades da família, ele buscava auxiliar como podia, com pequenos trabalhos, com pequenas tarefas. Mas isso rendia muito pouco, que desestimulava um pouco o garoto. Aos 11 anos, Jerônimo recebeu um convite que transformou a sua vida. Ele foi convidado por uma participante da igreja presbiteriana a
ir com ela em uma conferência. E ele foi. E a conferência, o tema da conferência, trazida pelo pastor do dia, era a parábola do filho pródigo. E Jerônimo se identificou com o filho pródigo retornando, consciente ali na sua consciência, já tinha aquela sensação do pecador que volta, do filho que volta buscando o pai. E ele ficou encantado, ele ficou emocionado. E no dia seguinte, ele procurou a senhora e falou: eu quero ir de novo. E ele foi de novo com ela. E a palavra do dia, do Evangelho, era o capítulo 8 do Evangelho de João, e o versículo que nos traz que conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E Jerônimo ficou encantado. E a partir dali ele começou a frequentar a igreja presbiteriana com assiduidade e estudar o Evangelho com muita vontade. E uns 2 anos depois, aquele garoto, que era um garoto de 13, 14 anos, já fazia pregações, preleções, até nos caminhões, nas praças, e as pessoas ficavam encantadas com a sua palavra, com a maneira dele trazer o Evangelho. Mas as suas dores, as suas dificuldades no corpo se intensificavam. E Jerônimo continuava ali lutando, né, com as coisas, buscando ali algum trabalho sempre, mas essas dores limitavam ele nas tarefas, porque eram tão intensas às vezes que ele precisava sempre estar se afastando do trabalho. E isso dificultava. Mesmo assim, ele foi entregador de jornais, ele trabalhou como balconista, ele foi redator de uma revista, trabalhou como professor numa escola rural, na zona rural, muito querido pelos alunos, por todos. E foi lutando como podia, como conseguia. Como todo jovem, Jerônimo era sonhador. E, diante das suas limitações, ele sentia a dificuldade de realizar esses sonhos, de namorar, de realizar os seus sonhos de amor, de românticos que todos temos. E ele era um jovem questionador, muito questionador, estudioso dos evangelhos, mas ele questionava o sentido da vida, o que nos acontece depois da morte do corpo, porque a igreja que ele frequentava, ali não tinha as respostas que ele buscava. Isso se intensificou quando a sua avó, a quem ele muito amava, desencarnou. E, diante do que a igreja trazia, a sua avó, que era uma pessoa boa, que só fazia o bem para todos, mas não era batizada, não era frequentadora, não estava numa condição boa, num bom lugar, como diria, né? E ele não se conformava com essa resposta, com essa explicação. E, questionando, entre os 14 e 15 anos, ele encontrou um senhor chamado Gabriel da Rocha Galdino, um espírita, trabalhador da doutrina, muito dedicado na região. E, questionando, conversando com ele, este homem mostrou para ele, ensinou diante do Evangelho, segundo o Espiritismo, mostrou para ele o sentido da vida, mostrando para ele, ensinando que nós somos imortais, que o espírito é imortal, a reencarnação, e trazendo ali para ele os livros. Ele passou a estudar a doutrina com tanto ou mais amor do que ele já estudava os evangelhos. E ele se encantou e se encontrou dentro da doutrina espírita. E, a partir daí, Jerônimo não parou mais. A sua condição física se agravava dia a dia.
por volta dos 18 anos, ele já pouco conseguia se firmar nos pés, sem auxílio. A bengala, as muletas, a cadeira de rodas e depois a cama ortopédica, aonde ele ficou por cerca de 30 anos. Mas isso não o limitou. Ele não vestiu o coitadinho, aquele que sofre, porque às vezes a gente fala que a gente tem que ter resignação, e temos que ter resignação diante das nossas dificuldades, mas não a resignação de pensar, eu estou sofrendo, então esse é meu karma, né? E ficarmos paralisados. Jerônimo não fez isso, ele entendeu que o propósito, que aquela dor tinha propósito, ele sabia, então, que ele precisava passar por aquilo e que ele ia trabalhar naquilo que ele já sabia, que ele já conhecia do Evangelho, e ele se dedicou cada dia da sua vida a essa tarefa. E é interessante a gente refletir sobre os mecanismos das leis de Deus nessas questões. Porque Jerônimo, quando ele ficou nesta condição, ele tinha a vontade, ele tinha o Evangelho, ele tinha a palavra, mas ele não tinha mobilidade, ele não tinha como sair para levar, para trabalhar, para auxiliar. E em torno dele, quantas almas, quantos corações se juntaram para auxiliá-lo, porque ele dependia desde as mínimas coisas, questões de higiene até alimentação. Depois, com poucos anos, ele ficou também privado da visão. Dependia que lessem para ele, então, quando um amigo vinha visitá-lo, ele já pedia que lesse uma página, e sempre era em torno do Evangelho as conversas. Quantos o procuravam, trazendo as suas dores, as suas dificuldades? Imaginemos nós, quando às vezes estamos com uma dor de cabeça e não queremos nem ouvir a voz do filho que nos chama pedindo alguma coisa, fala, não, filho, agora eu estou com dor de cabeça. Jerônimo tinha dores o tempo todo, sem cessar, mas ele acolhia a todos no limite das suas forças. Quando ele não tinha mais condições, sempre tinha um amigo por ali que pedia que alguém que desse um tempo para que ele se refizesse, para recomeçar o trabalho. Então, esse exemplo, essa vida de Jerônimo, ela é para nós ela precisa ser para nós um exemplo, mas não só uma história linda, maravilhosa de superação. Ela precisa ser inspiração para as nossas vidas. Porque nós que temos a saúde relativa, que não dependemos de ninguém para nada, não no sentido geral da questão, mas para a locomoção, para as coisas básicas, o que nós estamos fazendo das nossas possibilidades, dos talentos que Deus nos confiou. Então, é preciso que a gente reflita na nossa condição, no aproveitamento que estamos fazendo da nossa condição, da nossa vida, da nossa oportunidade, da nossa encarnação. Jerônimo, no estudo ali do Evangelho, ele entendeu perfeitamente o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, das aflições, das causas das nossas aflições. E se ele não tinha causas na vida presente, ele bem depressa entendeu que as causas estavam em outras oportunidades que ele não aproveitou como poderia. E ele aceitou, ele entendeu e ele trabalhou. Porque diante das nossas dores, como foi trazido anteriormente, a dor é uma bênção que Deus nos envia para nos chamar, para nos despertar. A dor, ela não nos evolui, mas ela nos desperta para que nós trabalhemos para a nossa evolução, para a nossa melhora, para a nossa transformação. E Jerônimo entendeu isso perfeitamente e trabalhou sem cessar.
No item 18 do Evangelho, no capítulo 5, o bem e o mal sofrer, tem um parágrafo que diz assim: poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus. Nós, às vezes, muitas vezes, nos queixamos das nossas provas. E quando olhamos para uma vida, como a vida de Jerônimo Mendonça, no mínimo, sentimos vergonha das nossas queixas. Pelo menos eu sinto. Porque qualquer empecilho, às vezes um companheiro que não vai nos auxiliar na casa espírita em alguma tarefa, nós nos queixamos. Mas se eu posso fazer a tarefa, por que eu estou me queixando que o outro não foi? Às vezes, eu não vou porque eu não tenho ninguém que me ajude, mas se eu posso, por que não vou? Então, quantas coisas nós deixamos de fazer por preguiça, por mau aproveitamento das nossas oportunidades. Jerônimo Mendonça, ele viveu o Evangelho de Jesus. Ele se esforçou o tempo todo. Quantas pessoas o procuravam? E quando, às vezes, falavam com ele por telefone e não ouviam aquela voz do Jerônimo, e não imaginavam, quando chegavam até ele, que aquele era, mas é esse o homem que vai me consolar? Então, assim, a pessoa não entendia que nós, para levar algo de bom, para levar um sorriso para alguém, uma palavra, eu posso sorrir para alegrar alguém, mesmo estando com problemas, com dores, estando triste. Então, se nós formos esperar que a nossa vida, que a nossa condição esteja tudo tranquila e equilibrada para trabalhar, nós nunca vamos fazer nada. E é nas nossas dificuldades que nós aprendemos a entender a dificuldade do outro. Porque quando a nossa vida está muito confortável, por isso a razão e a necessidade da dor, quando está tudo muito confortável, tudo muito bem, nós não temos dificuldades financeiras, nós não temos nada, nós ficamos acomodados. E muitas vezes não fazemos nem o mínimo, quanto mais uma tarefa, algo melhor. A escritora, a Maria Gertrudes, ela coloca numa das páginas finais do livro, que ela fala que foi foi a última conversa que ela teve com Jerônimo. Jerônimo disse para ela: querida Gertrudes, sem fanatismo nenhum, mas eu fico com Jesus, Kardec e Chico. Fora da caridade, tudo mais é ilusão. Então, trazendo o que a Rosana trouxe, o Júnior trouxe, que o Evangelho de Jesus é a nossa base. E quando nós falamos que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, que Kardec é o nosso codificador, é o que veio nos auxiliar a compreender o Evangelho de Jesus, é preciso que a gente reflita o quanto que nós estamos vendo Jesus mesmo como modelo e guia e nos esforçando para chegar, para nos aproximar, para segui-lo. Porque muitas vezes nós usamos a frase como uma coisa bonita que a gente diz, né? Jesus é um modelo e guia. Tá, mas o modelo a gente copia e o guia a gente segue. Quanto nós estamos fazendo e nos esforçando para seguir o Mestre, para compreender o trabalho de Kardec, para estudar as obras de Chico, que trouxe para nós tanto material para as nossas reflexões e, principalmente, para o nosso trabalho, para a nossa ação. Nesse final de semana que aqui estamos, a gente costuma dizer que estar aqui na Seja é como estar num oásis, nos aproximarmos de Jesus, e é mesmo.
E ontem, pela manhã, nós estávamos em um estudo, nós que aqui estávamos na comunidade, e em um momento falando sobre Jerônimo Mendonça, conversando sobre o assunto, e ele, com certeza, ali estava presente. E uma amiga do grupo, uma médium, recebeu uma mensagem que agora eu trago para nós, encerrando a nossa breve participação. Ele nos deixou... Espera lá que eu tenho que ler. Assim é melhor. Há quem veja a dor e se espanta. Se aproxima, não reclama. Mas não sabe que o que olha é bênção de misericórdia. Para um Tarzan de outrora, uma cruz se forma em cama. Não há espinhos, nem lança. Uma espuma, a areia. E assim segue minha dança. Outrora, o corpo inflamado de ouro, ferro, uma armadura, talvez. Mas agora é a vez da flor em chaga viva. Nos clamando lá de outra vida, vai para fora, não te pertence. Um corpo que enrijece, uma visão que se apaga, uma voz que se levanta, um coração que ama. Não há passos nessas pernas, não há movimentos nessas mãos. Mas, muito além do que se olha, há Jesus no coração. Quais estradas me levariam para lugares tão sublimes? As pernas não dão conta, quilômetros não medem. É Jesus que conclama um passo mais além, para o corpo, para a vista. Vai a alma, vai a vida. Então, que nós possamos nos inspirar nesse exemplo de superação, porque a nossa meta, o nosso exemplo maior é Jesus. Mas nós ainda temos dificuldade de alcançá-lo. Estamos ainda na nossa infância espiritual, nos esforçando para um dia conseguirmos caminhar com Ele de fato. Enquanto isso, Deus nos permite esses exemplos de superação, que são espíritos que já faliram, que já trabalharam, que já vieram caminhando, retificando os passos, até chegar um momento de ter condições de resgatar os seus débitos, mas não como na lei de Talião, que eu errei, eu pago. Resgatar através do trabalho no amor, no bem, do trabalho com Jesus, na construção de um mundo melhor. Jerônimo é um exemplo fantástico disso. Ele não se conformou ali com a dor e ficou parado, reclamando, porque qualquer um de nós, eu digo por mim, na condição que estou hoje, provavelmente não teria condições de trabalhar nem um décimo do que ele fez, estando naquela condição paralisante. Mas ele reuniu pessoas trabalhando com ele e trabalhou incansavelmente até o último dia da sua encarnação. Então, que possamos nós nos utilizar, aproveitar esse exemplo maravilhoso de Jerônimo Mendonça. E eu peço perdão a ele pela minha incapacidade de trazer minimamente tudo aquilo que ele foi nesta passagem pela Terra. Muito obrigada.
Queridos, agora um intervalo para tudo o que o intervalo serve e atende. Vocês estarão livres e à vontade, mas 10h25 nós precisamos retomar a continuidade do trabalho. Quem não puder estar aqui às 10h25, compreenderemos, mas precisaremos nos ajustar à programação. Vocês terão aí um cafezinho, bolo, pão. E se não tiver também, resignação. Paciência. Né? A razão da dor